Oi, eu sou o Lucas Soliman Eu sou o Luiz Baggio. e hoje a gente está aqui para fazer o vídeo da apresentação do nosso trabalho final da matéria de Economia da UFSC Blumenau. O título do nosso trabalho é Análise da Reforma Tributária de 2026. Bom, o artigo analisado que a gente baseou o nosso trabalho foi o impacto redistributivo da reforma da tributação do consumo no Brasil, simulações baseadas no PLP 68/2024. Bom, ele aborda algumas questões centrais que, dentre elas, são se a reforma tributária vai trazer maior justiça para a questão financeira do país e quais grupos serão mais beneficiados e prejudicados, quais grupos e setores. Então, agora contextualizando aí um pouco essa questão do artigo, o artigo ele fala sobre a nova reforma tributária, né? E a gente acabou fazendo algumas adaptações, então a gente focou esse nosso trabalho principalmente nos impostos que incidem sobre o consumidor final, né, dos produtos e serviços. Então, hoje em dia, a gente tem um contexto aí no Brasil em que a gente tem diversos impostos nessa área, como os que estão citados aqui na apresentação, né? E a gente tem as consequências dessa quantidade enorme de impostos complexos, né? Que é a própria complexidade administrativa, né? A gente tem altos custos de conformidade, cumulatividade tributária, e insegurança jurídica. Bom, o que mudará com essa reforma? Como o Lucas falou, a gente hoje em dia tem 5 impostos que estão em vigor. E após a reforma vão ter 3: um federal, um estadual barra municipal e outro que vai ser sobre produtos específicos. O federal seria o CBS, o municipal estadual o IBS, e sobre os produtos específicos é o IS, que é Imposto Seletivo, que ele cai em cima de produtos que trazem malefícios para a saúde ou meio ambiente. Os benefícios previstos para essa reforma tributária vão ser uma espécie de cashback para famílias de baixa renda, onde o imposto arrecadado ele vai ser retornado para essas famílias, o valor arrecadado. Também alguns produtos essenciais isentos, produtos básicos de alimentação, por exemplo, né? E também alíquotas reduzidas em alguns setores primordiais. Então, agora falando um pouco sobre o objetivo e a metodologia do artigo, né? Na parte do objetivo, então, o objetivo do artigo foi estimular os efeitos distributivos da reforma tributária, né? Então, nessa questão aí, eles queriam entender quem queria ser beneficiado mais pela reforma e o que, que não ia mudar tanto, né? Quais classes que talvez não fossem receber tanto benefício e entender qual que era o impacto disso para a economia, né? E ali, então, na parte da metodologia que eles utilizaram, foi utilizando uma base de dados da pesquisa de famílias ali do IBGE, realizada no ano de 2017 e 2018. Então, eles registraram gastos com alimentação, transporte, saúde, educação, lazer, entre outros, né? E daí as famílias foram divididas em 5 perfis de renda, né? E eles simularam então 4 cenários diferentes, que é o sistema atual de tributação, simularam um IVA uniforme, que seria um imposto sobre o valor agregado, e eles simularam como seria matematicamente, né, uma possível reforma proposta pela nova reforma tributária e quais são as coisas que possivelmente iriam acontecer, né? Então eles simularam esse cenário e por último também tem a simulação do cenário com o cashback da reforma. Bom, como o Lucas falou, temos 4 cenários simulados, entre eles o sistema atual, que é o sistema que a gente já presencia hoje em dia, com os impostos que já temos hoje em dia, foi utilizado para apenas uma base de referência. O segundo cenário foi com o IVA uniforme, ou seja, um imposto de alíquota única, sem isenções nem benefícios. O terceiro cenário foi com a reforma proposta. Então, o que a gente já falou, a mudança que já está prevista para ocorrer, o que a gente já falou anteriormente. E o quarto, uma reforma mais um cashback,
que visa a transferência direta de renda para famílias de baixa renda. Então, falando sobre os resultados do artigo que a gente utilizou como base, é que a reforma ela efetivamente melhora, né, essa distribuição de renda e distribuição de carga de impostos aí entre as classes, né? Então, as pessoas mais pobres tendem a ser beneficiadas, né? Principalmente na parte dos alimentos da cesta básica ali e etc. Só que a gente tem que entender também que esse efeito ele é limitado, então não vai ser uma grande alteração. As coisas tendem a ficarem mais efetivas, só que essas alíquotas aí não tendem a sofrer uma alteração tão grande assim, né? E as alíquotas acabam continuando elevadas, né? Porque o governo, querendo ou não, ainda no modelo atual, precisa arrecadar bastante. Eles não podem cortar essa arrecadação, né? Bom, agora como nós adaptamos a nossa pesquisa? Antes de tudo, vale ressaltar que como a gente não tem acesso à mesma base de dados, nem aos mesmos modelos de simulação utilizados no artigo que a gente analisou, a gente teve que fazer algumas adaptações de metodologia. Então, a gente fez uma pesquisa local, né, apenas aqui em Blumenau, não no Brasil inteiro, e a gente usou formulários eletrônicos. Então, formulários online que a pessoa poderia entrar e responder nossas perguntas. A gente dividiu a nossa pesquisa, primeiramente, em perfil socioeconômico. Então, a renda familiar, a gente fez 3 tipos de renda diferentes, né? E tendo uma classe econômica baixa, média e alta. Também o tamanho da família. E para o padrão de consumo, a gente pegou 5 pontos essenciais para a vida hoje em dia. Então, a gente pegou o alimento, energia, gasolina, internet e roupas. Foram esses 5 elementos que a gente avaliou na nossa pesquisa. E também pegamos o conhecimento da reforma. Então, a gente pegou o feedback das pessoas para ver o que elas entendem da reforma tributária que está prevista para acontecer. Então, a gente nivelou isso de 0 a 5, esse conhecimento, pegamos uma percepção sobre o impacto, o que as pessoas acham que vai acontecer após a reforma tributária e as expectativas delas. Bom, aqui você pode escanear o QR Code e dar uma olhada no formulário, responder o formulário para entender melhor do que ele se trata. Ok. Aqui nós temos como nós comparamos o grupo, como eu falei antes, né? Então, tivemos 32 respostas no nosso formulário e 3 de baixa renda, ou seja, pessoas que ganham até 3.500 por mês, famílias que ganham até 3.500 por mês, renda média de R$ 3.500 por mês a R$ 8.000 por mês, tivemos 9 respostas, e uma renda mais alta, que é de R$ 8.000 para cima. Esse foi o nosso grupo que teve mais respostas, de longe foram 20 respostas. Bom, então agora analisando um dos gráficos aí gerados pelo nosso formulário sobre a reforma tributária, seria o de nível de conhecimento, né? Então, de 0 a 5, as pessoas escolheram o quanto que elas conhecem sobre a reforma, né? E como a gente consegue analisar aí pelo gráfico, a grande maioria das pessoas tem conhecimento zero sobre a nova reforma tributária, que já está em vigor, né? Já está acontecendo gradualmente. E isso seria preocupante, né? Porque a gente vê que a população não conhece as coisas que estão acontecendo no país. Ok. Agora temos a percepção sobre a reforma tributária. O que cada classe econômica espera dessa reforma. Bom, como o Lucas falou já, o conhecimento é baixo sobre a reforma. Portanto, a gente não pode esperar que as pessoas tenham muita percepção sobre a reforma. Portanto, a maior parte das pessoas, independente da renda, se manteve no grupo que não tem opinião formada sobre o assunto, né? Outro número expressivo de pessoas também acha que não vai mudar essa reforma tributária. Não vai mudar muito, os preços vão se manter estáveis. E pouquíssimas pessoas acham que vai diminuir os preços
de forma efetiva essa reforma tributária. Então, aqui a gente tem outro gráfico gerado pelo formulário agora sobre os principais gastos por classe econômica, para a gente entender quais são os produtos ou serviços que mais afetam, né, o orçamento dessas famílias. Então, aí, a população de alta renda tem o seu gasto mais impactado por alimentos e combustível, principalmente. A média renda ficou bem dividida ali entre roupas, combustível e alimentos. E a baixa renda acabou entrando a questão da energia também, né? Que percentualmente comparado à renda, eles acabam pagando bastante. Então, agora falando um pouco sobre as conclusões, né, do estudo que a gente fez e de todos os gráficos que a gente analisou aí, todas as pesquisas que a gente fez, a gente entende aí que o nível de conhecimento sobre a reforma é muito baixo em todas as classes, né? E a maioria das pessoas marcou desconhecimento total, né? E isso que o formulário foi divulgado em grupos de universidades, grupos de amigos, famílias, né? Então, são pessoas que estão nesse meio acadêmico, né? E, bom, como já foi falado anteriormente, a incerteza predomina, né? Sem opinião formada foi a resposta mais frequente em todas as faixas de renda. Então, realmente, não temos nenhuma opinião formada entre essas pessoas que foram pesquisadas, sem muita perspectiva sobre o que vai acontecer após essa reforma tributária. O que pode ser algo preocupante, até porque a reforma tributária ela se estenderá até 2033. Então, são poucos anos até lá, com uma mudança que vai ser cotidiana, né? Vai ser expressiva dentro do nosso cotidiano. Então, ali a gente tem que os padrões de consumo confirmam aquilo que seria o teórico, né? Que é a comida e a gasolina, dentre todas essas coisas analisadas, consomem a maior proporção da renda das classes mais altas em valores absolutos. Bom, os alimentos, eles impactam o orçamento em todas as classes. Isso é algo muito interessante porque o cashback proposto, ele pode ter um efeito muito relevante, principalmente para a classe baixa, onde que um imposto aumenta muito o preço da comida, é algo preocupante, porque as pessoas que têm menos renda são as que mais sofrem com essa dificuldade para ter o acesso à comida. Então, a pesquisa que a gente fez reforça, né, uma das conclusões que foi a do artigo que a gente utilizou como base, né, de que essa reforma ela tem um efeito moderado, né, possivelmente positivo, se as coisas ocorrerem da forma que estão sendo divulgadas, né, e isso não seria suficiente para causar uma reforma mesmo, que as pessoas fossem sentir no bolso que elas passam a pagar menos impostos, mas esses impostos eles são mais fáceis de ser cobrados, né? Então, talvez uma coisa aí que possa vir a acontecer é que vai ficar cada vez mais difícil das pessoas não pagarem os impostos, né? Eles tendem a ser todos cobrados de uma forma mais efetiva. Bom, agora trazendo algumas informações, que inclusive nós trouxemos após o final do nosso formulário, né? Então, primeiro, os impactos para o leite, que foi uma base do nosso questionário. O leite tende a ser muito beneficiado, já que ele é um alimento totalmente essencial para o dia a dia e o viver do brasileiro. Portanto, ele tem um tratamento diferenciado por conta disso. Então, é algo muito interessante se pensar que o leite pode ter uma alíquota de imposto reduzida. Falando agora então sobre os impactos para a gasolina, né? A tendência é que o preço da gasolina se mantenha muito próximo do que já é praticado hoje em dia. Só que a gente tende a ter uma menor variação entre as regiões do preço da gasolina, porque a nova tributação aí ela vai reduzir distorções ao longo da cadeia e ela vai acabar uniformizando as formas de cobrança. Bom, assim como a gasolina, os impactos para a conta de energia são semelhantes, né? Nós não esperamos nenhuma mudança grande, nem longe de ser relevante para a conta de energia, apenas uma mudança estrutural, uma facilitação no entendimento do imposto, uma simplificação desse sistema, né? Que até pode trazer uma
redução na distorção ao longo da cadeia, né? E vai trazer uma melhor transparência para análise do quesito. Bom, falando então um pouco sobre os impactos para contas de internet, né? Então, os impactos tendem a ser moderados, mais uma vez, né? Com essa reforma. E o sistema ele vai ser, teoricamente, simplificado. Então, vai reduzir um pouco da cobrança de impostos em cascata, que vão tender a tornar a tributação mais eficiente ao longo da cadeia, mas os impactos não são tão efetivos assim na prática, muito provavelmente. Já as roupas, elas também não têm nenhum impacto efetivo, porque elas não são consideradas produtos essenciais. Então, o consumidor deve pagar uma alíquota padrão de IVA em cerca de 26 a 28%. Então, é isso. Muito obrigado por ter acompanhado a nossa apresentação. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite. Até a Igualmente. próxima. Até a próxima.